quem vai iniciar a fala é o professor Alessandro Carvalho Salles, é o professor da Unirio. E em seguida, o professor Eládio Constantino Pablo Craia, da PUC do Paraná. E, por fim, o professor Paulo Guilherme Domenech Neto, da UFRJ. E o tema que vai inspirar aqui a fala dos palestrantes está relacionado com filosofia e arte. E agora, de imediato, eu já passo então a palavra ao professor Alessandro. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, grato pela ocasião, pelo contexto, pelo convite. É sempre uma alegria do Ceará e uma alegria ainda mais forte no interior. Cariri, então Juazeiro, coisa bacana, tá? Bom, quanto ao assunto que será o nosso e que nos reúne nesse momento, filosofia e arte, eu vou considerar esse tema da seguinte maneira. O que é que eu vou tentar fazer, tá? A minha preocupação é, de algum modo, tentar ver como é que a arte ela pode provocar a filosofia. E aí, eu vou fazer valer, sobretudo, um autor chamado, um poeta, chamado Paulo Leminski, tá? De algum modo, como é que o Paulo Leminski ele pode fazer uma relação, uma composição interessante com o pensamento desse autor, que eu trabalho um pouco mais, né? O Deleuze, tá? Fazendo valer a ideia de paradoxo, fazendo valer a ideia de produção de sentido. Então é isso. Poesia do Leminski, provocando a filosofia na direção do problema do paradoxo, problema da produção de sentido, e depois voltando, quem sabe, para um determinado contexto mais amplo da arte. Ou seja, a singularidade poética e como é que isso pode chegar quanto a uma espécie de relação entre pensamento e arte mais evidente ou mais patente. Tá? Bom, eu tenho a impressão, não sei se vocês sabem, Paulo Leminski está em voga. Paulo Leminski foi uma figura, né, que atravessou o mundo aí entre 1944 e 1989, tá? E de alguns anos para cá é muito interessante porque houve uma espécie de eclosão editorial, digamos assim, explosão editorial. Espécie de retomada de trabalhos dele, digamos. Então, a Companhia das Letras, ela publicou a obra poética, né, do Leminski, que chama Toda a Poesia, e também a Companhia das Letras publicou um volume chamado Vida, né, e muito bacana, são as biografias escritas pelo Leminski. Tá? São 4 biografias. Trotsky, Bachot, Cruz e Souza, e um personagem muito interessante chamado Jesus Cristo. Entendeu? Ele biografou essas figuras, 4 biografias que ele escreveu naquela coleçãozinha chamada Encanto Radical, já ouviram falar? Uma coleção muito bacana, muito inspiradora, muito forte. Acho que formou muita gente aqui
negócio bacana. E em vida ainda ele tinha dito, eu queria que, bom, a futuro, de repente não tomar isso daqui, de todo modo, se essas 4 biografias puderem ser reunidas num único volume, gostaria que se chamasse Vida. Muito interessante isso, né? Isso aí já dá uma certa imagem, na verdade, do Paulo Leminski, tá? Bom, a Iluminuras, ela republicou os 2 romances dele, mais patentes, né? Os 2 romances, na verdade. Um se chama Agora é que São Elas, e um outro forte, difícil, que convida ao nosso trabalho, se chama Catatal. Esses 2 volumes eles foram republicados pela Iluminuras. É muito interessante, justamente nesse contexto de retomada do Leminski. Por exemplo, a editora da Unicamp também republicou, no caso, uma segunda edição ampliada de um livro chamado Anseios e Ensaios Crípticos, em cima do qual eu vou trabalhar um pouco mais hoje. Mas é muito interessante o seguinte contexto, porque, sobretudo, esse volume, toda a poesia, vendeu bastante. 75 exemplares, em 2 meses, em cerca de 2 meses mais ou menos, já era uma explosão editorial. Bom, né? E a Companhia das Letras quis reeditar isso com Ana Cristina César. Lançou agora, não faz muito tempo, a obra completa também da Ana Cristina César. Né? Mas, por mais justamente, né, que tenha havido êxito, de fato houve, eu digo sob esse ponto de vista mais aparentemente comercial, aquilo em cima do que as grandes editoras acabam, de modo ou de outro, trabalhando bastante. Em cerca de 2 meses foram vendidos 5.000 exemplares, por exemplo, desse livro chamado Reunião, né, da obra completa da Ana Cristina César. Mas isso não se comparou ao êxito fulminante realmente do Leminski. Né? 5.000 exemplares para um volume de poesia é muita coisa, né, gente? Sem dúvida. E aí, de todo modo, o Leminski rapidamente, sob esse ponto de vista, girou mais, digamos. Né? E aí, algumas figuras começaram a rotular um pouco da seguinte maneira. É uma questão para a gente, talvez, né? Não sei. Ana Cristina César continuaria cult, seria mais cult, uma poesia mais intimista, enfim. E o Paulo Leminski, de todo modo, seria uma levada mais pop, enfim. São rótulos que não me agradam muito, ao menos dessa maneira, mas isso não deixa de ser uma questão interessante, né? Por que é que, por exemplo, Leminski gira tanto, o que é ótimo, vamos combinar, né? E a Ana Cristina César, admirável Ana Cristina César, né? Um outro tipo de poesia, na verdade, não gira tanto. Mas que bom que esses grandes poetas, que são grandes poetas ali dos anos 70, estão sendo bastante retomados, bastante lidos, e bom. Mas isso é uma coisa lateral, no que eu gostaria de insistir, é um pouco, justamente, algumas ideias a partir da poética do Leminski, realmente. Né? É uma poética, assim, muito fechada, no sentido de que ela é curta, mas ela é forte. Interessante. Deve haver aí uma espécie já de paradoxo, digamos, né? Rico. Então, eu gostaria de trazer aqui, por exemplo, alguns pequenos poemas, né, que vão servir aqui de entrada, tá? Do Leminski. Eu ia projetá-los, mas, enfim, não foi o caso, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês. E depois pegar aqui um pedaço do texto. Um poema de um livro chamado Distraídos Venceremos, diz assim: apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim, de nós, de tudo,
nada mais reste que o charme. É um poema curto, né? Mas denso e que diz, comunica muito de algum modo, sabe? Eu estou querendo entender onde é que está essa potência de comunicação, que é característica da poesia do Leminski. Sabe? Estou tentando pensar isso sob o ponto de vista da relação entre paradoxo e produção do sentido. Tá? Ou então, por exemplo, interessante, essas coisas giram aí realmente pela internet, né? O que o amanhã não sabe, o ontem não soube. Nada que seja o hoje, jamais houve. E finalmente, mais um. Isso aqui é muito bom. Você está muito sensata e eu acho bom você consultar um psicopata. Uma maravilha, né? É nessa construção pequena, porém forte, e muito ligada a uma ideia de paradoxo, me parece caber bem o trabalho do Leminski. Pois bem, vamos lá. Eu vou colocar aqui um pequeno texto para vocês, fazendo valer um outro lugar em que ele explora bastante essa condição do paradoxo, mas é justamente, né, num outro gênero, se assim eu posso colocar, que são os ensaios. É isso. Esse vai ser o motivo agora desses meus próximos minutos. Enfim. Sim, o Leminski ele publicou alguns pequenos ensaios, né, pouco conhecidos, mas isso tem me interessado bastante, no sentido de que cada vez me interessa como é que esses grandes artistas, né, eles pensaram a arte que foi a deles. Falava um pouco com o Paulo Neto, no outro dia, por exemplo, sobre os trabalhos do Pasolini, que se chama, como é que chama, Paulo? Empirismo herético. Empirismo herético. Enfim, justamente. Pasolini, o grande poeta e cineasta, que escreveu ensaios e estão sendo, conversando um pouco com o Paulo, valorizados nesse momento. Eu queria, portanto, também tirar essa obra, que é pouco conhecida do Paulo Leminski, Ensaios e Anseios Crípticos, e trabalhar um pouco em cima desse texto. Tá? Eu achei interessante muito o seguinte, olha só, se vocês me permitem, eu vou me deslocar. Me desloquei demais. Mas é porque eu queria trazer aqui os dois livros. Muito filosófico assim. Ainda bem que Acontece com o todo desastre não foi maior, né, cara? Olha só, Ensaios e Anseios Crípticos, na edição da Unicamp, e logo no texto de abertura, eu me deparei com o seguinte. Diz Leminski, num texto chamado Buscando o Sentido. O sentido, acho, é a entidade mais misteriosa do universo. Relação não coisa entre a consciência, a vivência, as coisas e os eventos. O sentido dos gestos, o sentido dos produtos, o sentido do ato de existir. Me recuso a viver num mundo sem sentido. Estes anseios / ensaios são incursões conceituais em busca do sentido. Por isso o próprio da natureza do sentido. Ele não existe nas coisas, tem que ser buscado numa busca que é a sua própria fundação, que é a sua própria construção. Achei isso aí muito bacana, e isso me lembrou fortemente um trecho aqui da Lógica do Sentido, do Deleuze, que diz o seguinte: é, pois, agradável que ressoe hoje a boa nova. O sentido não é nunca princípio ou origem. O sentido ele é produzido. Ele não é algo a ser descoberto, restaurado ou reempregado, mas algo a produzir por meio de novas maquinações. Então, isso me tocou porque são dois pontos assim, que se iluminam. Não é? Então eu digo, para Leminski, como nos adverte já no primeiro trabalho desse livro,
Ensaios e Anseios Críticos, é preciso buscar o sentido, mas de modo que essa busca seja sua fundação, sua construção. Como chave inicial de decifração, vem a ideia de que não há sentido dado ou prévio. Não está em pauta uma cripta última do sentido, mas sim sua criação. Essas incursões conceituais são ao mesmo tempo ensaio e anseio, ou em outras palavras, experiência do pensamento que parece reclamar uma produção renovada de sentido. É desse modo que Leminski faz cintilar, aos olhos do leitor, uma série de temas, autores e relações quase sempre inusitadas, enfeixadas em uma lógica do novo, que além disso quis ainda se colocar, conforme lemos ao final de um outro texto chamado Teses, Tesões, quis ainda se colocar uma segunda regra, uma linguagem tão direta quanto possível, longe de formalismos variados, o que, nele, tendo em vista uma noção forte e consciente de comunicação, ganha nuances específicas, uma espécie de coloquialismo erudito e meditado, indissociável de paradoxos de toda ordem. Esses paradoxos, uma vez implicados na produção de sentido, tocam o leitor. Tomemos um caso. Pegar um texto, aterrar, né, singularizar a história nesse texto, por exemplo, em particular. Ler uma cidade, o alfabeto das ruínas. Leminski defende a ruína, no contexto das cidades em geral, como, vou citar, monumento sobranceiro a todas as nossas frustrações, nossos fracassos, nossas pequenas derrotas, obelisco gritando a falência de todos os nossos sonhos. Fim de citação. Essa leitura da ruína, que vai na contramão de suas representações prévias, comumente a ruína é tida como resto, degradação, decadência. Essa leitura é aqui colocada em chave transversa de sentido, inesperadamente, afirmativa e paradoxal. A ruína é resto, a ruína é falência, mas isso não é necessariamente ruim e, ao contrário, deve até ser valorizada. No limite, a ruína é a do próprio poema ou texto crítico, artefatos que interessam enquanto, abre aspas, inutensílios. É outra imagem que ele usa que me parece realmente admirável. Tá? Eu sigo. Poderíamos repertoriar outras visões presentes no livro, tá? Como os silêncios eloquentes, né, que ele descreve num dos textos. Eu pego uma pequena citação. O silêncio dos astros nasce da nossa surdez. Ou ainda uma outra visão. A autoria como uma ficção. O que é mostrado em linhas de franca ironia. Pega uma pequena citação também. Foi só no século XIX que a ficção, olha só que interessante, inventou seu principal personagem, o autor. Finalmente, né, as possíveis relações entre a comunicação e o aspecto incomunicável das religiões. Eu pego uma pequena citação. Quem não tem imaginação, não tem religião. E aí eu sigo. São trabalhos curtos e iluminadores que dão a ver o quanto o poeta estava tentando compreender a época que foi a sua e que é a nossa. O uso do paradoxo para uma renovação singular e perspectivada dos sentidos virou uma das marcas de Leminski. Aterrar sua produção no aqui e agora viscerais, carne pulsante de sua obra criativa, funcionava para ele como critério permanente e libertário. Acometido de urgências, precisava fazer. Aí não eram essências que estavam em questão, mas uma prática cotidiana e, por sinal, disciplinada dos textos poéticos que se confundiam finalmente com seus gestos e modo de vida. É muito interessante, isso aí entra numa ressonância forte com alguns trabalhos do Deleuze, tá? Eu queria, aqui já finalizando, né, trazer duas citações, tá, do Deleuze que ecoam um pouco essas ideias, né? Eu tentei buscar mais evidentemente a partir do pensamento crítico do Paul Leminski, trabalho crítico do Paul Leminski. Diz o Deleuze num livro chamado Lógica da Sensação, em que ele estuda
a pintura do Francis Bacon. E aí eu vou justamente dar um pequeno salto realmente, falar talvez da arte mais amplamente. A arte, e em pintura, como em música, não se trata de reproduzir ou de inventar formas, mas de captar forças. É mesmo por isto que nenhuma arte é figurativa. A célebre fórmula de Paul Klee, não dar o visível, mas tornar visível, não significa outra coisa. A tarefa da pintura, que é definida como a tentativa de tornar visíveis forças que não são. Do mesmo modo, a música se esforça para tornar sonoras forças que não são. Então, essa relação paradoxal, ela me interessa fortemente, porque talvez nessa direção a gente consiga produzir, gerar, fazer valer essa condição, esse trabalho da produção de sentido. E, finalmente, ainda no caso de Deleuze e Guattari, né, o essencial não está nas formas e nas matérias, nem nos temas, mas nas forças, nas densidades, nas intensidades. Mas eu quero fechar mesmo com Leminski. Tá? Quero fechar mesmo com Leminski. Da seguinte maneira. Pai polonês e mãe mulata, Leminski atuou diversamente como poeta, ensaísta, tradutor, romancista, biógrafo. É isso. Foi um cara, digamos assim, transdisciplinar. Né? Ele era mistura. Em anseios e ensaios crípticos, vemos alguém brandindo espadas contra o seu tempo, mostrando a inevitável dificuldade de um diagnóstico. Tateava a própria ruminação ou a necessidade inventiva de elementos de cultura e de pensamento para enxergar, para tentar enxergar. Ainda não consegui perceber, ainda estou tentando ver um pouco mais e melhor. É isso, obrigado.